Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, aqui está o teu filho, Pai. O teu servo, Senhor Jesus, que com amor, Senhor Jesus, está cumprindo a tua vontade nesta noite. Espírito Santo de Deus, usa a vida dele, Pai. Que ele venha ministrar aos nossos corações a tua palavra. Que vidas sejam renovadas, transformadas, libertas pelo poder da tua palavra. Espírito Santo de Deus, abençoe a vida do teu servo, Pai. Usa ele, Pai, para a glória do teu santo nome, Senhor. É o que nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, paz seja convosco, amém? Graças a Deus, estamos felizes de poder estar aqui, de poder estar adorando o nosso Senhor. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, amém? E é tão bom estar adorando ao Senhor aqui junto com os irmãos, de poder ter essa comunhão, de poder glorificar o nosso Senhor. E a gente fica muito feliz de ver cada irmão que está aqui, que marca esse momento que é glorioso para adorar o Senhor. Irmãos, eu quero ler um texto aqui que Deus colocou no meu coração. Eu acredito que o Senhor vai ser glorificado aqui nesta noite, como sempre está sendo na vida de cada irmão. Eu quero ler aqui um texto que Deus colocou no meu coração aqui nesta com os irmãos, que está na carta de Gálatas, capítulo 5 e o versículo 1. Louvado seja Deus. Carta de Gálatas, capítulo 5, NVT, nova versão transformadora. Quero partilhar esse pequeno texto aonde Deus colocou em meu coração para poder partilhar esse momento na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que diz assim: estais, pois, firme na liberdade que Cristo nos libertou, e não tornei a submeter-vos debaixo do jugo da servidão. Feche sua Bíblia. Irmãos, eu estava meditando nesse texto, nesse contexto, na história, e me chamou muita atenção a carta aos Gálatas. Sabemos que cujo autor é definido o apóstolo Paulo. E sabemos também que provavelmente, aproximadamente, ela tenha ocorrido na data de 48, 49 depois de Cristo. A Galácia era uma região da Anatólia, central da Ásia Menor, a moderna Turquia, que recebeu esse nome, Galácia, a igreja dos Gálatas. E por vezes foi por causa dos imigrantes, os gauleses, que teve essa oportunidade, vindo da Trácia, que se ajuntaram ali e formaram a classe dominante do século III antes de Cristo. A igreja de Gálatas, obrigado, viu, minha irmã? A igreja de Gálatas, ou da Galácia, uma comunidade diversificada, que era mista do povo gentios e judeus. E que o grande desafio de Paulo, dentro desta oportunidade, dentro desse propósito, era combater os judaizantes. Esse era o propósito de Paulo. Aos irmãos da Galácia, aos imigrantes que começaram a formar, e dentro dessa questão, na igreja de Gálatas, esse era o desafio de Paulo. Porque os mais antigos
os fariseus, podemos dizer assim, os judaizantes, começaram a inocular uma lei mosaica aos novos convertidos, aos neófitos. E para enfrentar esse desafio, Paulo, ele teria que ter um desdobramento para poder falar sobre Cristo Jesus, falar sobre a graça. E dentro desse desafio, Paulo agora, ele apresenta 4 tipos de liberdade. Esse é o momento que Paulo está agora enfrentando esse desafio, esse grande embate entre os gentios, entre os judeus. E dentro desse embate, ele fala de 4 tipos de liberdade. Liberdade sem lei, lei sem liberdade, lei da liberdade e liberdade em Cristo Jesus. Seria esse embate que Paulo, dentro desse enfrentamento, um povo misto, cada um tinha o seu segmento, mas os judaizantes queriam praticar esse proselitismo, enfiar uma religião a goela abaixo. E como que Paulo agora poderia desdobrar para poder colocar que Jesus Cristo agora, dentro de um momento importante, seria uma graça? Como que Paulo poderia agora mudar essa situação? Liberdade sem lei. O que seria essa liberdade sem lei? Irmãos, qual é a verdade aplicada quando se fala da liberdade cristã, que é uma condição para obtermos estabilidade em Cristo? E qual é o propósito desta liberdade? É mostrar que a firmeza da liberdade em Cristo é uma garantia de vitória. É revelar para nós que isso é uma garantia. Agora, minimizar essa liberdade é valorizar a escravidão. Mas devemos mostrar que esta liberdade, ela é indispensável no convívio cristão. Essa liberdade que nós temos quando nós estamos em Cristo Jesus. Mas espera aí. Liberdade em Cristo não quer dizer dar licença para continuar pecando. Liberdade em Cristo Jesus é fazer o que se deve e não o que se pode. Porque existe uma confusão de liberdade. Agora estou livre. Não é uma condição para continuar pecando. A Bíblia diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se pois o Filho vos libertar, mas não é a condição de continuar pecando. A palavra diz ao nosso coração, e sabemos de cor e salteado: conhecereis a verdade, e a verdade, o que ela vai fazer? Ela vai nos libertar. Mas dentro desses 4 pilares, liberdade sem lei. O que é uma liberdade sem lei? O que seria, no que nós estamos falando aqui nesta noite, uma liberdade que não obedece à ética cristã? Uma liberdade que não obedece às leis? Uma liberdade que não obedece os parâmetros religiosos? Que tipo de liberdade que nós estamos vivendo? Liberdade sem lei? Lei sem liberdade? A lei da liberdade ou liberdade em Cristo?
O primeiro tópico da liberdade sem lei, ela vai nos arremeter aos tempos antigos. E trazendo para nós, nessa modernidade, em um grande aprendiz, sobre a liberdade que não obedece uma lei, um forasteiro. Vemos um Deus indignado com aquele que tinha uma conduta desfavorável, porque não respeitava a lei. Vivendo uma vida promíscua, uma libertinagem, não obedecendo os padrões moral, não obedecendo os mandamentos. Essa lei sem liberdade é uma lei perigosa, ou melhor, é uma liberdade perigosa. Diante de Deus, nos tempos remotos, pessoas que não obedeciam à liberdade era reprovado, insano, desafeiçoado espiritualmente, libertino, de uma proporção de pecado. Não obedecia às regras e os hábitos, porque eram indecorosos. Liberdade sem lei. A liberdade sem lei é quando o indivíduo aceita tudo como comum e natural, inclusive a libertinagem. O lema da modernidade de hoje é proibido proibir. Que tipo de liberdade que nós estamos vivendo? Ah, mas a Bíblia diz, porque se pois o Filho me libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas até que ponto nós somos livres? Irei continuar pecando do jeito que está tudo bem? Qual é a liberdade que eu estou vivendo? A lei divina ainda continua inalterável. Gálatas capítulo 6, versículo 7 até 8. Não deixei-vos enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O mau uso da liberdade para os seus deleites pessoais, sem medir consequência, pode trazer complicações futuras. O mau uso da minha liberdade, isso pode complicar. O prazer, o hedonismo, o prazer da carne, isso pode me complicar. Porque eu não estou respeitando a lei. O embate já começa quando Moisés estava descendo do Horebe, trazendo os mandamentos, trazendo a lei para ser cumprida. O apóstolo Paulo diz que diante da lei, estamos todos reprovados diante da lei. Mas por que nós estamos vivendo uma sociedade desenfreada, mais voltado para o hedonismo, para a carne, para os prazeres, e esquecendo das espirituais, voltando mais às fábulas, tendo comichão nos ouvidos? A Bíblia diz assim, em Timóteo 4, versículo 1, se não me foge da memória, me ajuda aqui. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé, dando ouvido a espírito imundo e a doutrinas de demônios. Olha só que pesado! Pessoas que estão com comichão nos ouvidos, porque estão dando ouvido às fábulas.
acerca da lei espiritual, o desinteresse pelas Escrituras, a imoralidade cada vez mais se multiplicando, o povo desafeiçoado, porque não respeita as regras das leis espirituais. Agora, voltando lá para o Antigo Testamento, Daniel, capítulo 5, verso 1 até o 4, retrata o emburrecimento de um rei, cujo nome é Belsazar. Um rei que não respeitou a lei, contaminando os utensílios, em prática do hedonismo, o prazer da carne, orgia, o alcoolismo, não respeitando a lei, mas vivendo uma liberdade que não tem lei, que não tem regras, que não respeita a ética, que não respeita a moral. Simplesmente o dedo de Deus, mene, mené, tekel, parsi, pesado foste na balança e achado em falta. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Por quê? Não respeitou a lei. Não põe a mão, ele pôs a mão. Não toca, ele tocou. A desobediência, melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer. Se Deus está falando, não mexa, não toque, não faz, não vai, fica. Se eu estou desrespeitando a lei divina, se eu vivo uma liberdade que não quer a lei sobre a minha pessoa, uma lei, uma liberdade sem lei, uma lei sem liberdade, que ponto nós, seres mortais, se nós não respeitamos a ética, como iremos viver, se socializar com pessoas, se nós não respeitamos? Se Deus não é respeitado, a desobediência de Belsazar, apenas o dedo de Deus escrevendo na parede, a penalidade, a consequência, toda ação ela tem uma reação. Não adianta. É a lei da colheita. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Belsazar sofreu danos colaterais, porque desobedeceu, desenfreadamente, vivendo a sua promiscuidade, vivendo uma libertinagem, voltado mais para o prazer mundano. Quero salientar aqui, mais uma vez, um episódio de desobediência. O que seria essa desobediência, não respeitando a lei? Estava lá Davi no palácio, bonitinho, rei, estava lá. Só que, na psicologia, fala que a nossa visão é a janela da alma, né? É isso mesmo? Estou certo ou estou errado? É isso mesmo? Só que daí ele começou a se engraçar com Betseba. O prazer. Quem sabe o batimento cardíaco estava mais acelerado. Porque quando ele começa a se engraçar, coloca o soldado na linha de frente. Vai lá, não pode ir. Uma traição tamanha é essa. Porque estava vivendo uma liberdade sem lei. Não respeitando a lei divina. Os 10 mandamentos estavam ali.
não matarás, não cobiçarás. Só que ele não respeitou essa ética, não respeitou a lei divina, os 10 mandamentos. Os judeus colocaram 613 leis para ser seguida, a mitzvot, o mandamento e as leis. Mas diante da lei, ninguém é justificado. Nós não somos justificados diante da lei. Mas por quê? Porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Romanos 3, versículo 20. Pela lei veio o conhecimento do pecado. Porque antes eu não sabia, mas a lei, ela me respaldou. E agora eu sei. Ninguém será justificado diante da lei. Mas pela lei veio o conhecimento do pecado. Lei, liberdade, graça. Em Romanos 5, versículo 20, diz assim: veio a lei para que abundasse a ofensa. Mas aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Opa, peraí, está mudando. Não é questão que a lei, ela não é ruim. A lei em si, ela é boa. Mas só que nós não cumprimos, dentro desse percentual de erros, a lei. Se a lei está dizendo, não roubarás, eu estou roubando. Se a lei está dizendo, não matarás, eu estou matando. Diante da lei, nós tomamos o conhecimento do pecado. Agora, falando sobre a ofensa, mas espera aí. Se agora eu sei que é pecado, gera um desconforto. Puxa vida. Ofendi alguém. Confusão, rivalidade, contenda, litígio. Toda essa praticidade do pecado, a lei, ela me fez lembrar que é pecado. Irmãos, olha só o que diz em Romanos 7, versículo 7. É a lei pecado? É uma pergunta. É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não conhecia a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então a lei, ela me deu um entendimento sobre o que é pecado, o que devo e o que não devo. Diante dos mandamentos, da lei, o que é positiva e o que é negativo. O que eu devo e o que eu não devo. Qual é o meu direito? Direito de quê? Se é pecado, não existe direito. Mas o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Nesse montante que nós estamos falando da lei, dentro desse viés, estamos aqui reverberando no princípio ético, que são violados, também as leis espirituais rompidas, padrões morais do equilíbrio social quebradas. Torna-se difícil controlar a liberdade quando a libertinagem assume o posto. As pessoas, as famílias, a sociedade, povos e nações perdem o equilíbrio e o respeito. O temor e os princípios de conduta
tornam-se semelhante a um carro sem freio, a um cavalo desgovernado. Por quê? Eu não estou respeitando a lei. Estou desenfreado. Estou na contramão. E agora, lei sem liberdade. Falamos de uma liberdade sem lei. Mas, lei sem liberdade. A lei diz, fazei e vivei. A graça diz, credes e viveis. Há uma diferença de lei e graça. A dispensação da lei era bastante severa. O indivíduo, para viver dentro do regime da lei, não podia vacilar. Paulo, ao falar sobre a lei, ele disse assim: a lei em si mesma, ela é santa, justa, boa e espiritual. Mas, todavia, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Diante da lei, todos culpados. Sendo a lei necessária um ministério de condenação da morte e da maldição. O indivíduo não poderia vacilar. Ele teria que passar diante da lei, no meio do povo, daquela comunidade. Ele teria que dizer assim, eu pequei. Eu errei. Alguns se martirizavam, começavam a se bater. Eu pequei. Diante da lei, todos seriam culpados. Qualquer vacilo praticado no livro da lei, da Torá, ou o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, qualquer vacilo era penalizado. A obrigação era de cumprir com os deveres, e a obrigação das coisas que não podia fazer, a proibição, a lei positiva e a lei negativa. Cumprir os seus preceitos. Não cometa transgressões. Era a lei. Imagina só. Viver uma lei que não tem liberdade. Você não tem liberdade mais para nada. É somente sob a lei. Isso seria impossível. Nós não conseguiríamos viver uma lei que não tem liberdade. O regime da lei era severa, ou melhor, não tinha perdão. As pessoas viviam debaixo de uma regra, de uma lei mosaica, uma lei que as pessoas não poderiam errar. Mas só que o terceiro episódio, a lei da liberdade em Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Olha só o que diz aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Tendo em vista que a lei não foi feita para o justo. A lei não foi feita para o justo. Olha só que legal. A lei não é para os justos. Mas a lei, ela foi feita para os transgressores, para os rebeldes. A lei foi feita para eles. A lei foi feita para os parricidas. Cara, mas o que é isso, parricidas? Parricida é filho que matava pai. Matricidas. A lei foi feita para os matricidas. Filho que matava a mãe.
homicidas, de uma forma coletiva. Então a lei, haja vista, não era para os justos, mas para os transgressores da lei. E aí? A condenação da lei era a morte. Você lembra daquele episódio? O povo ainda estava vivendo no regime da lei mosaica. E quando chega aquela mulher ali, porque era morte de apedrejamento, e quando chega aquela mulher ali, olha, a lei diz que tem que apedrejar. A lei diz que tem que tirar de cena, porque ela desobedeceu a lei. Ela desobedeceu as legislações mosaicas, a lei de Moisés. Ela desobedeceu, e a lei está dizendo que tem que matar. Aí Jesus ali, bem tranquilo. Mas espera aí. Quem aqui não tem pecado? Atire a primeira pedra. Olha só que Jesus agora, ele começa a mostrar uma visão diferente, porque todos os seres mortais, pecadores, na mão de um Deus irado, pecadores na mão de um Deus furioso. Mas ali Jesus agora está entrando para mostrar sobre a graça, mostrando Cristo ressurreto, que aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Do mais velho até o mais novo foram se retirando. Pois o Filho, ele veio para quebrar as obras do adversário. A liberdade que Cristo nos deu não é licença para continuar pecando, nem se tornar escravo do pecado. Somos libertos, diga comigo, somos libertos do pecado. Olha que maravilha. Somos libertos. Somos libertos de Satanás. Olha que magnitude, que grandeza, que poder é esse que Jesus nos tirou da escravidão, colocou em uma posição que nós temos hoje, libertos. Somos libertos da morte. Somos libertos do velho homem. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo, ele nos redimiu. Ele nos assegurou. Porque ele pagou o preço por nós. Lembra do estudo de ontem? O credor incompassível. O Senhor pagou toda a dívida daquele credor. Só que com o seu conservo, ele não agiu da mesma forma que aquele senhor pagou a dívida daquele credor. Cristo pagou, Cristo nos libertou da maldição, porque o castigo que estava sobre ele foi levado na cruz. Gálatas está dizendo assim, que nós não devemos submeter ao jugo da escravidão. Gálatas está dizendo, estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. O apóstolo Paulo está sugerindo essa liberdade cristã de poder viver uma vida em Cristo Jesus. Que através da palavra nós estamos limpos através das Escrituras. Vós estáis limpo pela palavra de Cristo.
A liberdade em Cristo Jesus. Nós não estamos vivendo mais uma lei sem liberdade. Nós não estamos vivendo mais uma liberdade sem lei. Nós não estamos vivendo uma liberdade da lei, mas a igreja lavada, uma igreja pura, uma igreja está vivendo uma liberdade em Cristo Jesus. Irmãos, o profeta Isaías, ele faz menção, uso, quando ele diz assim, que do Messias ungido, o futuro Messias ungido, libertando os cativos das prisões e pôr em liberdade os oprimidos. Olha só que visão é essa que o profeta Isaías ele tem, através de uma visão lá na frente. Os cativos, os oprimidos, os escravos, sendo liberto. A palavra clareando, iluminando os nossos caminhos. A clareza da palavra, que é lâmpada para os nossos pés, e ela é luz para os nossos caminhos. A palavra purificadora, a semente da palavra que começa a germinar dentro do nosso coração, transformando a nossa mente, porque somos libertos pela palavra. A palavra libertadora. A palavra agora nos levando a Cristo. A palavra nos levando ao caminho da verdade, da vida, que é o próprio Jesus, quando ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Saindo dessa escravidão do pecado, da morte, agora nós estamos entrando no caminho que nos leva para a eternidade. Estamos seguindo este caminho. Ninguém quer voltar para trás. Nós não iremos voltar atrás. Estamos seguindo o caminho aonde o Senhor tem preparado para mim e para você, para nós, a igreja, o corpo. Não devemos desviar dessa liberdade em Cristo. Não devemos viver uma religiosidade aonde aqueles judeus queriam inocular no coração dos gentios que estavam conhecendo a Jesus, colocando ali uma lei mosaica para a circuncisão. Não era sobre isso que Paulo estava dizendo. A circuncisão e a incircuncisão é Jesus ou não é Jesus? Paulo estava revelando, reverberando através da palavra de Deus sobre essa notificação. É Jesus ou não é Jesus? A circuncisão ou a incircuncisão? A lei ou a graça? O que nós estamos vivendo? Sobre a medida da lei ou sobre a medida da graça? A graça sustenta o evangelho. Nós estamos vendo vários embates. Poxa vida, e aí? Quem é que está certo? A palavra, ela está acima de tudo e de todos. Você vai ver a história de Agostinho de Hipona versus Pelágio. Falando agora um pouco da reforma protestante. Dia 31 de outubro se comemora a reforma protestante. Mas você vai ver a história de Agostinho de Hipona e Pelágio, o embate. Você vai ver a história de Martinho Lutero e Erasmo, o embate. Você vai ver a história de João Calvino e Jacó Armínio, o embate. Cada um dando o seu ponto de vista, mas a palavra, ela continua acima de todos e de tudo. Sabe o que é interessante? Mesmo numa reunião no sínodo de Dort,
O povo que foram convocados para estar ali, para falar sobre os 5 pontos da graça, da doutrina da graça, era trazer dentro desse viés uma visão, olha, é assim, não é desse jeito, mas a palavra continua acima de tudo e de todos. Porque ela continua sendo lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. O homem erra, eu erro, nós erramos, mas a palavra, ela é inerrante. Meu Deus do céu, cadê a hora? Opa. Se deixar a gente vai, né? Ô, Glória, tá tão gostoso. Eu falo para minha esposa, eu tive que me desconstruir para pregar. Foi difícil. A gente era meio... A pastora Sandy conheceu o pastor Odair, gente boa demais, né? Então a gente veio daquele segmento. E para mim desconstruir, foi difícil. E agora, como é que eu vou pregar? Não sei nem mais pregar. Mas a palavra, ela dá direção. A palavra para nós, hoje, ela é a janela da nossa alma para que possamos enxergar Cristo. É sobre Ele, é por Ele, é para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então todos esses homens que fizeram em Martim Lutero, aonde ele começa a reforma protestante, um herói que desencadeou, se eu não me engano, acho que foi Dr. Martin Lloyd, ele diz assim, o tiro que o mundo ouviu. Olha só que interessante, o tiro que o mundo ouviu, porque quando ele prega na parede, nos portais de Wittenberg, ele começa a falar, olha, é sobre isso, as 95 teses estão aqui, é sobre isso, é sobre aquilo, está errado. A reforma vem de ajuste. A palavra protestante vem de queixa. A queixa de Martim Lutero é sobre o que ele estava expondo, porque quando ele lê as escrituras, em Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá do quê? Pela fé. O justo, peraí. João Tetzel estava ali vendendo as indulgências, e até tem um palavreado dele, a tilintim, se eu não me engano, se é isso mesmo, não me lembro o nome. A tilintim que cai no cofre é uma alma que está sendo resgatada. É isso mesmo? A tilintim, não me lembro muito bem. Mas a moeda que estava caindo no cofre era uma alma que estava sendo recebida no céu. A venda das indulgências, Martim Lutero, não, mas está errado isso aí. Está errado. A Saxônia, o berço da reforma protestante. Devemos glorificar a Deus por esse presente que nós recebemos, Martim Lutero. O segundo maior evento que aconteceu depois da igreja primitiva foi a reforma protestante. Glorifica a Deus. Foi o segundo evento, o segundo maior evento. A queixa era sobre os erros que estavam. Eu vou dizer uma coisa para você, mais uma vez, as igrejas precisam de uma reforma. Porque não estão mais respeitando as leis divinas de Deus. Perderam o prazer de seguir os parâmetros espirituais sob a lei divina do Todo-Poderoso, daquele que vive e daquele que está aqui no meio. Se coloca de pé, igreja. Irmãos, devemos glorificar a Deus por cada um que se entregaram para uma nova reforma. Precisamos reformar a nossa vida com Cristo. A liberdade cristã é quando nós vivemos uma liberdade em Cristo Jesus, porque Ele nos libertou. Ele trouxe a paz para nossas vidas.
E nesse momento eu quero que você reflita. Qual é o tipo de liberdade que eu estou vivendo? Será que é uma liberdade sem lei? Será que é uma lei sem liberdade? Será que é uma liberdade da lei? Ou é uma liberdade em Cristo Jesus? Vivemos uma liberdade em Cristo Jesus. Homens e mulheres se passaram. Os heróis da fé se foram. Agora é a sua vez. Somos nós. E para viver uma liberdade em Cristo Jesus, tem que estar guardado na tábua do nosso coração para não pecar contra o nosso Deus. Não retires de mim o teu Espírito, Senhor. Não retire a tua graça, o teu amor. Mas que a tua palavra venha ficar guardada na tábua do meu coração, impregnada na minha alma, para que possa eu chegar junto com os meus irmãos na eternidade. De geração a geração, Ele continua sendo Deus. Quero chamar os pastores aqui juntamente comigo, para fazermos uma oração juntamente com os nossos irmãos. Aleluia. Vem até a frente, isso. E aqui eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de ministrar o seu coração. Saiba que também aqui é ministrado. A palavra fala aqui também, fala aos nossos corações. Isso é importante nas nossas vidas. Sabe que a palavra de Deus, ela penetra na onde ninguém consegue, mas a palavra ela vai lá. Ela vai lá na divisa da alma e espírito. Ela conhece qual é o propósito e pensamento de cada coração aqui nesta noite. Eu sei que não foi fácil você estar aqui, mas você veio. Você é vencedor. Eu sei que não foi fácil você estar aqui hoje. A nossa vida corriqueira, o nosso dia a dia, a nossa atividade. Mas você está aqui porque você veio receber. Você veio receber. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
diz. Cantamos aleluia. Você pode cantar isso? Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Diga. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que é vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que é vivo Por esse culto. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor Jesus. Nos ensina a te amar como
Senhor Jesus. Nos ensina a te servir, Senhor Jesus, como o Senhor merece, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor abençoe a vida da tua igreja. Leve os teus filhos de volta em segurança aos seus lares, ó Pai. Livrando, guardando e protegendo de todo mal. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti que dê a eles um restinho de semana abençoado, Pai. Senhor Jesus, abençoe a vida dos nossos irmãos, cada lar, cada família aqui representado nesta noite. Eu quero te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tem feito na vida da tua igreja, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, irmãos, que amanhã e na sexta-feira nós teremos oração que antecede a ceia. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos os irmãos reunidos aqui nesta noite e com todos os irmãos em toda a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: se Deus é por nós, operando Deus, tudo eu posso. E todos juntos, como igreja do Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vai,